Glória a Deus. Gente, eu vou orar rapidinho, depois eu vou fazer uma pergunta e aí a gente vai começar o culto. Espírito Santo, muito obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor não depende, Pai. O Senhor não depende da gente para brilhar, o Senhor não depende da gente para fazer o que o Senhor tem que fazer. Muito obrigado, Pai, por nos deixar fazer parte do seu movimento aqui na terra, Pai. Obrigado por nos permitir, Pai, fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer no Rio, daquilo que o Senhor quer fazer na Barra, daquilo que o Senhor quer fazer no Brasil, Jesus. Que a gente entenda, Pai, que o Senhor tem um plano e um projeto, um propósito para a nossa vida, e que a gente se dobre aos Teus pés com a convicção de que existe um trono de graça e misericórdia voltado para nós, Jesus. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas e que em nome de Jesus a gente receba do Senhor hoje. Em nome de Jesus, amém. Ainda de cabeça baixa, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui hoje está passando por um período desafiador? Se você está passando por um período desafiador, um período que você está tenso, um período que as coisas estão pegando, levanta a mão, por favor. Amém. Algumas pessoas levantaram a mão. Pode agora abrir os olhos, olha para cá. Essa pregação, Deus me deu há 15 minutos. E aí você fala assim, isso foi uma coisa irresponsável. Eu até já tinha algo para trazer, mas Deus fez algumas coisas acontecerem na minha vida. E eu queria trazer algo de acordo com aquilo que eu tenho vivido, que Deus tem falado comigo. Então saiba, não foi por ninguém específico, mas talvez se você está nesse momento, Deus quer falar contigo. Léo, mas eu não estou em um momento de dificuldade, eu não estou em um momento onde eu estou tenso e as coisas estão apertando. O que eu queria te dizer é que esse momento vai chegar. E se você está no momento que você está tenso, eu queria te dizer que esse momento vai acabar. Porque uma coisa que a gente aprende na nossa vida é que ela é cíclica. E está tudo bem, porque Deus, ele criou ciclos, né? Deus, ele criou ciclos. Na Bíblia você vê Deus falando de momentos de luto, você vê Deus falando de momentos de choro, e você vê Deus falando de momentos de alegria. Na Bíblia você vê em Eclesiastes 3 que existe tempo para tudo debaixo dos céus. Existe tempo da gente chorar, existe tempo da gente sorrir, existe tempo da gente celebrar, existe tempo da gente cantar. E uma coisa maravilhosa que eu queria te dizer é que a alegria te ensina algo que o choro não pode te ensinar, mas o choro te ensina algo que a alegria também não pode te ensinar. Existem períodos e estações na sua vida que vão trazer ensinamentos únicos e exclusivos que só ela vai poder te dar. E Deus tem um propósito para tudo que acontece debaixo dos céus. Provérbios 16:1 fala o seguinte: para tudo Deus tem um propósito debaixo dos céus, até o ímpio para o dia do juízo. E aí eu te falo com toda a convicção que se Deus tem um propósito para o ímpio e para o dia do juízo, Ele com certeza tem um propósito na nossa aflição. E é por isso que Paulo também fala que as tribulações, elas produzem o quê? Perseverança. Paulo fala para a gente que as nossas tribulações, que os nossos momentos de maior crise, eles produzem perseverança. Se você for para Hebreus 12, você vê o quê? A Bíblia fala que a todo aquele quem ama, Deus castiga e repreende todo aquele que aceita como filho. E depois ele continua decorrendo dizendo o seguinte: toda repreensão, toda disciplina não é vista de forma benéfica no início, mas no final a gente aprende o porquê. Léo, você está dizendo que o momento ruim que eu estou passando é uma disciplina? Não, mas existe um propósito. Existe um propósito espiritual de Deus te ensinar e te reposicionar aonde você deveria estar. Então, para as pessoas hoje que estão passando por um momento difícil, eu digo com toda a convicção: viva intensamente esse momento. Não fuja desse momento, não se desvie desse momento, não drible esse momento, mas compreenda esse momento. E para as pessoas que estão em um momento tranquilo da vida,
vive esse momento, desfrute esse momento. Mas se prepare, porque os dias maus, eles vêm. E para isso eu queria abrir em Mateus 7, a partir do versículo 24, ver se eu estou certo. Hoje a gente não tem aqui, ele vai transmitir ali, Mateus 7, 24. Meu amor, você pega uma água para mim? Eu vou ler, a gente não tem, então eu queria muito que você prestasse o dobro de atenção. Deus quer falar alguma coisa com a gente hoje, eu acredito que Ele quer falar contigo. Nos jovens, a gente tem tido uma série de mensagens que tem um fluxo de informação, né? Inclusive ontem no culto jovem, a gente fez um recap, a gente recapitulou o que a gente ministrou no último mês, e eu vou resumir em 2 minutos, cronometrados, isso. A gente começou falando, o Alexandre trouxe uma palavra sobre foco, e vamos tentar fazer aquilo, Alexandre, aqui, será que dá? Liga essa aqui, só essa aqui do meio. Não, liga tudo e liga essa, isso. Vocês perceberam alguma diferença muito drástica dessa luz que ligou? Não. Agora desliga todo o resto por 1 segundo, desculpa pastor, é rapidinho. Agora, essa luz faz pouca ou muita diferença? Se a gente desligar essa aqui, vai fazer mais ainda. Sabe por quê? Agora pode ligar de novo, senão o pastor vai ficar doido aqui. Ele já está achando que o mal está agindo nesse momento. O que a gente precisa entender? Que quanto mais foco a gente tiver e menos distração a gente tiver, a gente vai conseguir absorver coisas que em um momento onde a gente está em expansão, onde a gente está em um momento onde está tudo ligado, tudo à disposição, um momento onde você tem acesso a muitas coisas, às vezes você não vai dar valor a algo, mas quando você não tem acesso a nada, aquele algo se transforma o seu tudo. Então a primeira coisa e a primeira pregação é sobre foco, e quão importante é a gente focar em Jesus. Às vezes, pensa que cada luz dessa que acendeu é uma área da tua vida. Você está bombando em várias áreas, as coisas estão rolando, tem preocupações porque sua empresa está crescendo, você no trabalho está se desenvolvendo, teu chefe está gostando de você, e tem uma luz que nunca te deixa, mas que se você não focar nela e não prestar atenção, ela vai se tornar infrutífera, e é isso que Mateus 13 fala. Quando a gente joga uma semente na terra, e ela germina, ela brota, mas os espinhos a sufocam, e a Bíblia fala que o espinho é a preocupação dessa vida. E ela fala, e esse é o engraçado, não sei se você já percebeu isso, mas nessa parábola, Jesus ele fala, por exemplo, que a semente da terra, do terreno pedregoso, ela queima e ela morre. Ela fala que a semente que caiu naquele estrado, que estava pisado, ela não germina, ou seja, ela nunca nasceu, mas a semente que ela foi sufocada, a Bíblia não fala que ela morre, a Bíblia fala que ela se torna infrutífera. Ou seja, quantas pessoas você conhece dentro da igreja que nitidamente a pessoa não é conduzida por Deus, mas é conduzida pelas preocupações e anseios da vida. Às vezes a gente, quando fala de preocupação, a gente só pensa em coisa ruim, né? Mas são os anseios também da vida. Por exemplo, uma coisa a se pensar, que eu estava conversando, que eu volto e meia converso com um jovem, porque é um assunto que chega muitas vezes. Você está propenso a moldar toda a sua vida mediante uma oportunidade de trabalho ou mediante uma palavra de Deus? Por exemplo, existem muitos jovens, eu não sei se talvez esse seja o seu sonho, que falam assim, cara, o meu sonho é ir para os Estados Unidos, porque lá eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Não, o meu sonho hoje é conseguir um emprego em São Paulo, porque é lá que o mercado está. E aí a primeira coisa que eu pergunto para esse jovem é, isso é o teu sonho ou é o sonho de Deus? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente tem tantos sonhos, que a gente esquece uma luz que nunca nos abandona. Às vezes a gente está tão preocupado com tudo que está rolando na nossa vida, e a forma que a gente tem que administrar todas as coisas,
que as coisas que nunca nos abandonam e as coisas que nos criaram para um propósito específico não têm tanto valor. Então a primeira coisa é foco. Estabeleça o seu foco. A segunda coisa, foi eu que preguei, né? Foi sobre a palavra, foi sobre a cultura de edificação. E eu não vou entrar muito nisso aqui, mas é basicamente o seguinte: a gente como igreja, a gente tem alguns propósitos, né? A gente tem que consolar um ao outro, e a gente até sabe consolar. A gente tem que repreender uns aos outros, e a gente até repreende muitas vezes de forma errada, mas a gente dá uma apertada aqui, dá uma apertada ali. Agora, duas coisas que a igreja tem que fazer, e que eu acho que a gente como igreja muitas vezes erra: a gente tem que se edificar, e a gente tem que se motivar e encorajar. São duas palavras bíblicas, que muitas vezes a gente criou uma exclusividade para o coach, né? A gente fala assim, não, só o coach, motivação e encorajamento é uma coisa de coach, não é uma coisa de Deus. A gente como cristão, a gente tem que se motivar e encorajar. E às vezes você não vai só encorajar falando coisas racionais, você vai ir para o emocional da pessoa, você vai encorajar ela, você vai declarar palavras sobre ela, você vai declarar bênçãos sobre ela. Isso faz parte da vida do crente. Então Deus te chama para encorajar e motivar pessoas, edificar pessoas. Você sabe o que é edificar? Eu falei no culto jovem. Alguém lembra exatamente Você lembra? Tu tem cara de que lembra. Tu mesmo, Vitor. Tu lembra exatamente? Você lembra? O que significa edificar? É construir, ajudar na construção, uma coisa assim. Depois você pesquisa aí. Se quiser, você pesquisa atrás e você me fala. Deus nos chama para nos edificar. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quantas pessoas você tem edificado? Quantas horas da tua vida você edifica os seus irmãos? Quantos irmãos poderiam virar para Deus e falar assim: Deus, hoje em dia eu estou me sentindo edificado por esse irmão, por uma palavra de bênção, por uma palavra de cura, por uma palavra de transformação, uma palavra de conhecimento. Então nós temos que ter uma cultura da edificação, uma cultura onde a gente entra na igreja. Imagina, o ministério de recepção está aqui, imagina se as pessoas entrassem nessa igreja, o não crente, e aí chegasse na porta e falasse assim: olha, eu queria te dizer que o Senhor é seu pastor e nada te faltará. E ele chega aqui e fala assim: você é meu filho amado e que eu tenho prazer. E ele sai, vai ali na cantina, e aí lá na cantina fala: ó, os que permanecem no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam, e vai indo. Cara, eu não sei se a pessoa vai se converter, mas no mínimo ela vai ser impactada. Você entende? A gente precisa ter uma cultura de edificação, falar coisas que edificam uns para os outros. E essa foi a segunda palavra. A terceira palavra foi sobre a liberdade. E eu vou resumir em uma frase que é: liberdade não é fazer tudo o que quer, mas tudo que você nasceu para fazer. A Júlia sempre usa um exemplo que é: se você pega um pássaro e fala assim, você é livre, e coloca ele na água, ele não vai nadar, porque ele é um pássaro. Se você fala assim, ó, microfone, você é livre, você pega o microfone, pega um prego e bate, o que vai acontecer com o microfone? Ele vai quebrar. Qual a única forma do microfone ser livre? Ele fazer o que ele está fazendo agora, porque é isso que ele foi criado para fazer. E aí a gente tem uma pergunta muito séria, que é: se eu só consigo ser livre, se eu faço aquilo que eu nasci para fazer, aí tem uma pergunta que vem agora, que é: quem é você? O que você tem que fazer e para que você foi criado? E aí a quarta pregação foi: quem é você? E a gente falou que a gente precisa se perguntar quem nós somos. Nós precisamos questionar sobre a nossa identidade. E a gente precisa se aprofundar em quem Deus é. Deus tem nos chamado para uma profundidade. E aí eu falei de uma parábola que eu vou reler agora e vou continuar essa pregação. Agora eu vou ler. Portanto, Mateus 7, 24. Pode abrir, quem tiver com Bíblia. Mateus 7, 24, fala o seguinte: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu,
porque tinha seus alicerces na rocha. Pode continuar. Mas quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Sempre que eu li essa parábola, eu entendia que era dois construtores. Um ia para um terreno que era uma areia, e ele fazia a casa, e um outro ia para um outro terreno, que era uma rocha, e construía a casa. Não é isso que a parábola fala. A parábola fala de um terreno. E, Léo, como é que você embasa isso? Vai para Lucas 6:46. Em Lucas, ele vai dizer um pouco melhor sobre isso. Lucas 6:46 fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Pode continuar. É como um homem que, ao construir uma casa, presta atenção, ele cavou fundo e colocou seus alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem, e agora presta a diferença que ele faz, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Aí a gente vê qual a diferença da construção. Não foi o terreno, foi a profundidade. Um construiu no chão, ele não colocou alicerces. O outro, no mesmo terreno, cavou fundo e encontrou o quê? Rocha. Hoje, quando a gente vê uma casa sendo construída, a gente vê o quê? Um buraco muito grande antes da casa ser erguida e os seus alicerces. E são os alicerces que protegem a casa no dia mau. Então, e isso eu falei no último culto, a diferença é que um foi profundo naquilo que acreditava, naquilo que estava fazendo, e o outro ficou na superfície. Agora, sabe uma coisa que foi igual para os dois? A chuva veio, a tempestade veio. Só que uma casa caiu e a outra não. Então presta atenção, tinham dois construtores iguais. Duas necessidades. Qual necessidade? Ter uma casa. Léo, qual era o melhor material da casa? Não especifica. Tem gente que pode construir um castelo dentro da areia. Na areia, né? Desculpa. Mas tem gente que pode construir um barraco alicerçado na rocha. Quantas pessoas que você vê, grandes pastores, grandes líderes, grandes nomes, pessoas que carregam grandes ministérios, você vê uma grande queda. Por quê? Porque se preocupou em construir um castelo muito bonito, mas às vezes ou não construiu ou não teve a manutenção do seu alicerce. E isso é primordial. Então Deus deseja que a gente vá profundamente. E como eu disse, Deus me deu essa palavra há pouquíssimo tempo, porque eu recebi uma notícia muito ruim esse fim de semana. E eu fiquei muito abalado. Só que ao mesmo tempo, Deus veio e me restaurou. E Ele tem restaurado. Ele, você não está abalado? Claro que eu estou abalado. Mas Deus me restaurou. E eu estava vindo para cá, muito mal. E eu pedindo, Deus, fala comigo alguma coisa. E foi daí que veio a pregação. Eu estava vindo para cá, no carro. E eu pedindo, Deus, fala comigo. O que o Senhor quer falar hoje especificamente? E aí eu vi um carro na nossa frente. E esse carro estava assim, dias melhores virão. E eu não sei se você já viu aquele versículo que fala, para os puros tudo é puro. E eu já escutei uma outra pregação que a gente precisa ficar sensível, porque às vezes Deus quer falar com a gente
em detalhes que a gente não imagina. Às vezes Deus está falando com a gente a respeito de tanta coisa, de forma tão detalhada, de forma tão minimalista, que a gente deixa passar. Mas eu peguei aquele carro e na hora me veio uma vontade de chorar, porque foi como Deus falasse assim, os dias melhores eles virão. Vive o dia que você está vivendo. E aprende com esse dia. Porque os dias melhores virão. Teve uma coisa que eu também nunca me esqueço, isso não tem nada a ver com Deus, mas foi uma outra área da minha vida que eu lembro que eu fui para a casa da família do meu pai em São Paulo, e a família do meu pai é muito bem sucedida. E aí eu tinha 18, 19 anos na época, e aí eu tava lá com a galera, e a galera lá gastando muito dinheiro, e eu só olhando, eu falei, gente do céu, como é possível eu ganhar tanto dinheiro assim? Hoje o salário mínimo tá tanto, uma casa é tanto, um apartamento é tanto, se eu for fazer o cálculo, eu vou só pagar daqui 30 anos, um apartamento. E eu comecei a pensar, isso começou a tomar minha mente, eu fiquei muito ansioso, e eu lembro que eu tenho um primo lá, que ele é mais velho, né? A família do meu pai é toda bem mais velha que eu. E aí eu, comecei a conversar com ele, eu falei, cara, eu tô meio ansioso com dinheiro, eu tô meio ansioso com isso, meio ansioso com aquilo, e uma coisa que ele falou, que nunca saiu da minha mente, ele virou para mim, olhou no meu olho e falou assim, fica tranquilo, o seu tempo vai chegar e o dinheiro também. Léo, você está falando que para todo mundo vai ter dinheiro toda hora, todo tempo, é só esperar? Não. Mas ele me disse, tipo assim, de uma forma tão clara, tipo, calma, essa estação vai chegar, as coisas vão acontecer, não se preocupa com isso não. E hoje, eu estou longe de estar onde eles estão, mas eu vejo que eu já estou onde eu nunca achei que eu estaria. E eu falo assim, caramba, o dia realmente chegou e eu não fiz tanto esforço para isso. E eu olho para aquilo e, óbvio, isso foi um conselho humano, carnal, mas eu comecei a levar isso para outras áreas da minha vida, às vezes até no campo espiritual, eu viro e falo assim, cara, tô numa dificuldade braba, e eu olho para ele e falo assim, calma, o dia vai chegar. As coisas vão acontecer. Para tudo Deus tem um propósito. Caminha no que você tem que caminhar. Vive o seu hoje. Enfrenta o seu desafio hoje. E a continuidade que eu queria dar para a pregação, para a última pregação, que eu falei sobre profundidade, sobre a gente construir a nossa casa na rocha, e para isso a gente precisa ir fundo em quem Deus é. Hoje eu queria falar que os dias ruins, eles vêm. Os dias ruins, eles vêm e eles vão te abalar. Mas a gente precisa entender que a gente pode sentir a tempestade, a gente pode sentir a chuva, a gente pode se molhar. Mas o que a gente não pode? Cair. A casa que tinha alicerce, ela se molhou com a chuva. Talvez um vidro quebrou na tempestade, isso é uma inferência, tá, gente? Uma licença poética, talvez veio um furacão, veio uma pedra e quebrou o vidro. Mas o que aconteceu de importante com aquela casa? Ela não caiu, ela permaneceu de pé. Tá tudo bem se talvez uma janela sua quebrar. Tá tudo bem se uma porta sua cair. Tá tudo bem, isso acontece, todos nós estamos sujeitos a isso. O próprio Salomão falou que a chuva cai sobre os justos e os injustos. O céu e a chuva estão aí e vão abrir para os justos e para os injustos. O mundo é assim. E tem vezes que vão tacar uma pedra na tua janela, ou que a própria natureza, por um incidente natural, vai tacar. Vai cair uma árvore na tua casa, às vezes o telhado vai despencar. Você vai lá e reconstrói, mas o alicerce permanece firme. O alicerce permanece firme. E Léo, qual é o objetivo da pregação de hoje? É que você não crie um sentimento de vítima, onde você só está apanhando e não tem nada de bom acontecendo na tua vida. Eu quero levantar a pregação anterior e falar assim, a Bíblia fala que nenhum pelo cai da nossa cabeça, nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba. A Bíblia fala de que tudo tem um propósito. A Bíblia fala de que nenhum olho viu, nenhum ouvido nenhum ouvido ouviu e mente nenhuma imaginou os planos que Deus tem pra gente. A Bíblia também fala que os planos que Ele tem pra gente é plano de alegria e de prosperidade, e não de nos causar dano e prejuízo. A Bíblia fala que se a gente buscar o reino de Deus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A Bíblia fala que se o Pai nosso aqui na terra, que é ruim,
consegue nos dar coisas boas, quanto mais o nosso Pai Celestial. E eu podia citar aqui milhões de versículos para embasar que Deus te ama e que Ele cuida de você. E talvez essa tempestade que você está vivendo seja uma oportunidade de você se aprofundar na sua identidade de filho. Porque o seu pai te protege e ele não morre. Tem uma música que eu sou fissurado, que é... Até se a gente puder cantar depois, Matias, eu não sei se você vai conseguir, mas é aquela... Tu és bom. Tu és... Eu sei a bateria. E tem uma parte, tem uma ministração de uma mulher que canta essa música. E aí depois dela cantar, ela vira e fala assim: You never fall off his throne. Tá vendo, pastor? Aula de inglês. Ele nunca cai do seu trono. A gente pode dizer isso? Ele nunca cai do seu trono. Vamos dizer de novo. Ele nunca cai do seu trono. Deus nunca vai cair do trono dele. A vontade dele é eterna, ela prevalece, ela é real, ela é justa. Ele é misericordioso, ele é bom. Ele sempre é bom. Ele é bom e a sua vontade é justa, perfeita e agradável. E ele te ama e cuida de você. Deus é bom e ele nunca vai cair do seu trono. As palavras dos homens passarão, o seu trabalho passará, mas as palavras dele... Se for assim, eu vou perder minha língua. A língua dele é toda feita, já viu? As palavras dele nunca passarão. Nunca. Independente do ano, do século, da cultura, elas nunca passarão. E é por isso que essa música vira e fala: Ele é bom, Ele é bom. E aí depois fala: Tu não me deixarás jamais. E ele continua falando: Você é bom, Você é bom. E essa característica de Deus, essa paternidade de Deus, sabe, a gente olha a passagem na Bíblia e a gente começa a entender quem Deus é, porque Deus ele se revela através da tua palavra. A gente olha a palavra do filho pródigo, por exemplo, um filho ingrato, um filho imoral, um filho que largou a casa, que se prostituiu, coisa que hoje, muitas vezes a gente vê pais que se dizem crente, o filho fala um pecado, o filho se diz gay, ou o filho se diz imoral, ou o filho sai de casa, o filho vai ver uma coisa que Deus não aprova. E aí quando o filho bate na porta, ele fala assim: você não entra porque você não tem a identidade. Mas a Bíblia fala que aquele filho imoral e que desrespeitou, pegou toda a herança, saiu para gastar com o que queria, da forma que queria. A Bíblia fala que quando ele se aproxima da casa do pai, licença poética, a Bíblia fala que, licença poética agora não, mas a Bíblia fala que o pai, ele vai até o filho, ele encontra o filho. Ou seja, provavelmente ele estava olhando para lá. E ele vai e o filho não fala nada, ele só troca a roupa do filho, ele coloca um novo anel, uma nova sandália, uma nova túnica e fala: vem que a gente vai celebrar. Deus quer nos ensinar sobre caráter. Às vezes a gente se diz crente, tem tanto medo desse Deus, não faz o mínimo sentido. Hoje o pastor leu aqui sobre amor e ele falou: o verdadeiro amor expulsa fora todo medo. Porque o medo presume castigo. Deus é bom, Ele está contigo. Eu não tenho a mínima dúvida se eu estou falando besteira ou não quando eu falo: Ele está contigo, Ele está cuidando de você, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe da tua dificuldade e Ele não vai te deixar. Ele não vai te deixar. As palavras passarão, mas as palavras dele permanecerão para sempre.
porque Ele é bom. Ele é bom, justo e verdadeiro. As suas palavras são vida. As suas palavras são vida e a partir das palavras dele criam-se rios de água viva dentro de nós. Porque a coisa boa do mundo a gente vai e toma um pouquinho, daqui a pouco a gente tem sede. Mas o que ele oferece é uma água viva, uma água que corre, que tem uma nascente. Lá em Apocalipse 22, eu estou viajando aqui, Deus vai me dando as passagens, a gente vai indo. Procura aí qual é o versículo, eu não vou lembrar, mas Apocalipse 22 fala de uma... vamos ler inteiro, que eu vou depois focar em um versículo. Apocalipse 22, fala da Nova Jerusalém. Fala assim, Apocalipse 20, é o último livro. Então o anjo mostrou o rio da água viva, claro como um cristal. Ele já começa falando de rio. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Pode passar. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. O anjo de Deus me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos e dos profetas, enviou o anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E vamos abrir também em Apocalipse 21. Fala assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o teu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Essa é a nossa promessa. É um Deus que nos ama. É um Deus que é bom. Pode subindo já. É um Deus que é bom. Ele é misericordioso. Ele é maravilhoso. Então volto a dizer, se você está em um momento de angústia, que você tem a sua identidade de forma tão profunda, que você consegue, como Paulo, virar e falar assim: eu agradeço, ou eu me glorio nos meus dias difíceis, eu me glorio nos meus dias de dificuldade. E teve uma coisa que eu escutei há pouco tempo, que fala assim: a nossa fraqueza é o aeroporto do Espírito Santo. A nossa fraqueza, e aí, em outras palavras, é a matéria-prima para o milagre que Deus quer fazer na tua vida. A nossa incapacidade é a matéria-prima para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Se você está em um momento de dificuldade, eu queria te dizer
que Deus está te chamando para um período de dependência, para um período de compreensão, para um período de autoconhecimento. Sabe qual é o nosso maior autoconhecimento? Que você não é capaz de dirigir a tua vida. E essa é a hora de você deixar a tua vida na mão de Deus, cara. Deus está te pedindo tua vida. Deus está te pedindo tua vida. Deus se apresenta como teu pai e fala: deixa eu tomar conta de você. Deixa eu tomar conta da sua finança. Deixa eu tomar conta dos seus relacionamentos. Deixa eu tomar conta das suas frustrações. Deixa eu tomar conta da sua identidade. Deixa eu dizer quem você é. Pode ficar de pé. A gente ainda não vai cantar agora, mas eu queria que você já começasse a entrar em oração. Entra em profundidade agora com Deus. Começa a pedir no seu lugar. Senhor, me apresenta quem o Senhor é. Senhor, me mostra que o Senhor é o meu Pai. Começa a falar com Deus, começa a pedir para Deus, abre a sua boca, sabe, de forma ativa, começa a falar com Deus. No seu lugar, ninguém está te vendo, ninguém está te ouvindo, mas começa a abrir a boca e falar: Senhor, vem a meu socorro, Pai. Abra, Pai, os meus olhos, abra o meu entendimento, Jesus. Que eu confie, Pai, no Senhor e na sua redenção. Que eu confie na tua graça e na tua misericórdia, Pai. Que eu não fique paralisado, Pai, esperando, Pai, a minha capacidade me domar. Mas que eu entregue a minha incapacidade nas tuas mãos. Que eu entregue a minha fraqueza nas tuas mãos. Que eu entregue a minha angústia nas tuas mãos. Que eu entregue, Espírito Santo, o meu medo. Apresenta o seu pedido para Deus hoje. Diz que você está cansado de carregar um fardo que não é teu. Diz que você está cansado de não pegar o fardo leve que Ele quer te dar. Se você é crente, se você está com Jesus, mas você tem sentido a tua vida pesada, eu queria te dizer que você não está no centro da vontade de Deus, porque a Bíblia fala que o fardo dele é leve. Ele é manso e humilde, Ele ensina com mansidão. Ele nos ama. E Ele é bom. A gente vai cantar e eu queria que você desse tudo que você tem nessa música. Que você olhasse para o céu e você cantasse com tudo que você tem, porque Ele é bom. Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Pode ir aumentando a voz. Eu vou te atrapalhando um pouco, mas daqui a pouco eu paro. Ele é bom. Ele é bom. Independente daquilo que você está vivendo, Ele é bom. Independente da sua percepção sobre os acontecimentos da tua vida, Ele é bom. Independente da dificuldade que você enfrenta, Ele é bom. Seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom.
para Deus. Pode continuar, tu és bom, bom. Diga isso para Deus, abra sua boca, diga para Deus. Deus é bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom. Para finalizar, se você está aqui na igreja e você tem se sentido angustiado, se você tem lutado contra a ansiedade, se você tem lutado contra o medo, se você tem lutado contra a angústia do teu coração, Deus está te chamando para vir aqui na frente. Pode vir aqui. Mais alguém quer essa oração? Amém. Vocês que estão aqui na frente, vocês podem se ajoelhar para a gente orar? Tem batalhas que são só nossas, e por mais que eu te diga como cavar, por mais que eu te diga que existe uma necessidade de um alicerce, eu não consigo colocar o alicerce da tua casa. Mas Deus espera que você coloque o teu alicerce. Só você pode colocar o teu alicerce. Só você pode colocar o teu alicerce. Só você pode cavar fundo. Só você pode batalhar para colocar a sua identidade onde Deus quer que ela esteja. Deus quer te dar uma identidade, Deus quer te dar uma vida, Deus quer te dar um propósito, Deus quer tirar a tua angústia, Deus quer tirar a tua depressão, Deus quer tirar o teu medo, a tua solidão. Só que você precisa cavar dentro de você. Você precisa cavar dentro de você. Você precisa abrir o teu coração como você não abre há muito tempo. Você precisa chorar como você não chora há muito tempo. Você precisa ser vulnerável como você não é há muito tempo. E permitir que Deus toque em feridas. Permitir que Deus toque em lugares. Permitir que Deus toque no teu coração, onde por muito tempo ficou petrificado. Mateus, puxa bem forte, tu és bom. Você aqui na frente, eu queria que você cantasse com tudo que você tem. Se você quer receber essa cura de Deus, canta com tudo que você tem, que Ele é bom, como que declarando sobre a tua vida, declarando sobre a tua ansiedade, declarando sobre o teu medo, declarando sobre os teus dias maus, sobre as tuas batalhas. Fala para Deus: Deus, tu és bom. Tu és bom. Começa a abrir a tua boca. Abre a tua boca, fala com Deus. Cava um buraco. Tu és bom, Oh, tu és bom, bom,
deixará jamais. Não importa quão bonita é sua voz, Não não me importa o que vai deixará, sair do teu não coração. me deixará Grita para Deus que Ele não te deixa. Grita para Deus que Ele não te abandona. Não me Grita para deixará, Deus que Ele não não me vai te deixará deixar. Ele não vai te deixar na jamais. angústia, Ele não vai te deixar no medo, Ele não Não vai te me deixar na deixarás, depressão. não me deixarás De novo, de novo. jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Pois tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Ele é bom, tu és bom, bom, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele limpa as suas lágrimas, Ele cura as suas feridas, Ele te tira da doença, Ele te tira da dificuldade, Ele te leva para uma nova Jerusalém, onde o tabernáculo de Deus está com os homens, porque agora Ele é o teu Deus e você é o povo exclusivo tu dele, és bom, porque Ele é bom. Ele é bom e Ele nunca vai cair do seu trono. Ele não vai cair do seu trono. Ele não vai cair do seu trono. A sua majestade é eterna. O teu reino é eterno. A tua justiça é eterna. As nossas palavras passam, mas as de Deus nunca passarão. Nunca passarão. Porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é muito, muito bom, muito bom. Ele é um Deus bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é muito bom, Ele é muito bom. E Ele ama a sua criação, Ele ama a sua criação. Ele ama o que Ele fez. E Ele preparou todo um plano para resgatar uma criação perdida, que não merece, que não ama, que não quer, porque Ele é bom. Ele é bom. Que você saia daqui com todas as suas dificuldades, mas cantando que o seu Deus é bom. Ele sempre vai ser bom. Independente dos dias ruins, dos dias bons, dos dias alegres, dos dias de luto, Ele é bom. Dá uma salva de palmas para Deus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Deus é bom, que a gente nunca se esqueça que Ele é bom. Ele é bom e a tua justiça dura para sempre. Quando você estiver aqui na igreja, não se preocupa se alguém está escutando a tua voz. Sabe, não se preocupa se a sua voz é feia. Se preocupa se Deus vai te escutar. Às vezes a gente está aqui, a gente entra mudo e sai calado. Sabe o que foi feito aqui? A gente cavou um pouco e a gente está descobrindo que Ele é bom. Nos próximos cultos que você vier, se permita cavar, se permita chorar, se permita gritar. A gente faz parte de uma igreja pentecostal. Não porque a gente gosta de dar rodopio, mas porque a gente acredita que Deus age no nosso meio. Então abre o teu coração. E se você tiver com dificuldade, grita.
Se você quiser chorar, chora. Mas sabe o que você não deve fazer? Sair sem abrir o teu coração. Sair sem abrir o teu coração. Você entra como super crente, sai como super crente, mas os seus alicerces estão se corroendo. Deus deseja um povo que clama. Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é real, Jesus. Obrigado, Pai, porque a tua justiça ela é eterna e o Senhor nunca vai cair do seu trono. O Senhor é bom. Eu peço para que em nome de Jesus o Senhor nos guie para um período onde a gente vai ter a nossa identidade firmada na tua palavra. Que o Senhor nos guie para um período onde as tuas palavras ecoarão dentro de nós. Que o Senhor nos guie para um período onde a gente não vai ter vergonha de abrir o nosso coração no culto e cair no chão, gritar tão alto como que, mais alto que o microfone, que a gente não vai pensar do que o outro vai pensar de nós, da nossa reputação. Quem está escutando a nossa voz, o importante é que o Senhor nos escuta, Pai. Que o Senhor nos leve para casa em paz. Que o Senhor nos leve para casa em alegria. Que o Senhor nos leve para casa com a noção de que mesmo com todas as dificuldades do mundo, o Senhor é bom. E que o Senhor restitui em nós a alegria da tua salvação. Nos devolve a alegria da nossa salvação, que foi comprada por um preço tão alto. Se tem alguém aqui que está preso em pecado, que o Senhor liberte. Se tem alguém aqui que está preso em pornografia, que o Senhor liberte. Se tem alguém aqui que está preso em adultério, que o Senhor liberte. Se tem alguém que está preso em mentira, que o Senhor liberte. Se tem alguém que está preso pela ganância, pelo amor ao dinheiro, que o Senhor liberte. Está preso pelo ódio, que o Senhor liberte. Está preso pela amargura. Se a amargura tem prendido o coração dos teus filhos, liberdade agora em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está sentindo uma dor física nesse momento, uma dor que está te incomodando no culto? Amém. Que o Senhor seja a nossa vida. Que o Senhor seja a nossa vida. E que a gente viva para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.